Miguel Portas, bom dia. Há 3 dias a agência de notação financeira Moody's baixou bastante o rating, o nível da dívida pública portuguesa para aquilo que na gíria se diz como lixo, categoria lixo. O que é que está por trás desta decisão, ou como é que se pode explicar Bom, esta decisão da agência Moody's? o que está por trás são acontecimentos na Grécia. Ou seja, estava em preparação um segundo plano de resgate na Grécia, um segundo plano financeiro, e ele envolvia, pela primeira vez, na zona euro, bancos privados franceses e também bancos privados alemães. Ou seja, uma parte desse resgate era, no fundo, uma operação que transformava uma parte da dívida que essa banca privada tinha a receber até 2014 em nova dívida. Ou seja, não era reembolsada, era transformada em nova dívida e a 30 anos. E, portanto, era isto que estava, digamos assim, em preparação na Grécia, e foi isto que as agências de notação decidiram chumbar, classificando como como é que se pode dizer, como um incumprimento seletivo das obrigações pelo Estado grego. E no exato momento em que isto acontece, portanto, todo o próprio plano de resgate, que não era mais do que um resgate para resgatar um primeiro resgate europeu, ou seja, era no fundo tentar pôr dinheiro em cima de um fracasso clamoroso, pois nesta altura o que aconteceu, evidentemente, é que veio tudo para baixo. Ou seja, neste momento está em causa na Grécia a existência de um segundo plano. E, portanto, está neste momento em cima da mesa na Grécia uma situação em que, ao longo dos próximos meses, pura e simplesmente, o Estado grego pode vir mesmo a entrar em cumprimento. Aliás, é este facto que fez com que a banca privada francesa e a banca alemã, ou alguma da banca alemã, estivessem de acordo com, digamos assim, esta operação de transformar dinheiro que tinham a receber em nova dívida. É que a alternativa que eles tinham, a opção que eles tinham, era basicamente fazerem isso agora sobre 70% da dívida que tinham a receber, ou, daqui a alguns meses, fazerem-no sobre 100% da dívida que teriam a receber. E, portanto, tendo esta perspectiva, é evidente que os bancos preferiram ter, digamos assim, um pássaro na mão do que dois a voar. Estes bancos tinham, aliás, já experiência disto na Europa. É que, pela calada, a Hungria já tinha conseguido resolver ou fazer um reescalonamento da sua dívida aqui há algum tempo. Só que a Hungria não pertencia ao euro e conseguia, aliás, receber empréstimos do Banco Central Europeu a 3%. E, portanto, foi-lhe mais fácil fazer isto, fez isto sem ruído, ninguém notou e agora está feito. Para quem tem moeda própria é mais fácil utilizar a moeda, É um pode paradoxo, desvalorizar a moeda. é um paradoxo extraordinário que decorre dos tratados europeus, que é o Banco Central Europeu não pode emprestar nem ao Estado português nem ao grego porque pertencem à zona euro, mas pode emprestar à Hungria porque, segundo os tratados, ainda não pertence à zona euro e, portanto, pode ter um apoio especial. Portanto, agora, digamos assim, se fosse possível fazer a história recuar, eu não tenho dúvidas que Portugal estava em melhor situação. Não sendo possível, agora não há nada a fazer. E, portanto, é no euro que estamos e é no euro que temos que encontrar a solução. E eu devo dizer que se há lições a tirar, portanto, no exato momento em que falha esta operação na Grécia, o que acontece é uma coisa muito simples: imediatamente as más notícias chegam a Portugal e as agências de notação, que são basicamente organizações de crime contra os povos, não são outra coisa, desclassificaram Portugal, uma delas em 4 notas de uma só vez. E, portanto, isto significa o quê? Significa que todos os discursos que os nossos dirigentes políticos estejam a fazer, a dizer que Portugal é muito diferente da Grécia, é uma música que não tem qualquer veracidade do ponto de vista da realidade. Ou seja, os destinos de Portugal e da Grécia estão indissoluvelmente ligados, queiramos nós ou não queiramos nós, porque são os próprios mercados financeiros que ligam esses dois destinos. E a segunda conclusão, que é também importante tirar para Portugal, é que não é por, nesta mesma semana, se ter aprovado um programa de governo que tinha todo o memorando da Troika incluído lá dentro, e se ter, além disso, criado um imposto extra-Troika, um imposto extraordinário,
E, além disso, um Conselho de Ministros tomar a primeira medida de acabar com os golden shares, ou seja, com as posições preferenciais do Estado na PT, na EDP e na Galp, tudo o que foi decidido ou decidido pelo Governo esta semana, tudo isso de nada valeu em face deste contexto, que é uma coisa muito clara, que é o problema da dívida soberana portuguesa. Não é o problema da dívida soberana portuguesa, é um problema de dívida soberana que está colocado na Irlanda, em Portugal e na Grécia, e que obviamente é um problema europeu e que só tem solução europeia. Ou seja, ou não há solução, ou a solução tem que ser europeia. Qualquer ideia de que há uma solução nacional para um problema que é europeu é um enorme engano neste momento. Eu estou a dizer isto porque estou absolutamente seguro de que há de facto um plano B. E o plano B... Qual pode ser esse? O plano B é, se não avança o segundo resgate financeiro na Grécia, vai arrancar o resgate, vai arrancar, digamos assim, a parte que é relativa aos bancos. Os bancos não perderão. E o que vai cair é o próprio país. Ou seja, o que nós vamos estar a discutir aqui em setembro, espero eu não ter que fazer uma crónica em setembro sobre isto, é que, não avançando a solução para o Estado grego, o que vai avançar é o pagamento, através de fundos e de recursos públicos, o pagamento dos credores, de uma maneira ou de outra. E neste contexto deixa-se cair a Grécia e a seguir cai Portugal. E, portanto, este plano B, que seria uma absoluta tragédia, ele tem que ser denunciado desde já, porque é claramente aquilo em que as agências de rating já estão a jogar. Ou seja, é perante um modelo de pague-se aos bancos e deixem-se cair os países. Bom, isto não é propriamente uma boa notícia. Isto significa uma coisa. Eu diria que a primeira medida que o Parlamento português teria que tomar e o Governo português teriam que tomar era o de colocar absolutamente, mas absolutamente, uma situação de exigência de emissão de dívida pública europeia e a tempo de evitar a bancarrota e a insolvência dos países sob resgate. Porque a seguir vem a Espanha. E nessa altura, quando chegarmos à Espanha, que é o maior credor de Portugal globalmente, ao nível dos países, nessa altura, então, é mesmo o euro que está em causa e é mesmo o projeto europeu que está em causa. Miguel Portas, obrigado. Até para a semana. Nada.